exploradores do desconhecido. Olá, exploradores do desconhecido. Hoje vamos falar mais um caso, aliás, vamos relatar mais um caso de possessão demoníaca, de exorcismo. E o que eu queria acrescentar, eu não sei se vocês que acompanham as histórias já perceberam, mas as pessoas que normalmente acabam por passar por esses exorcismos são, em sua maioria, pessoas normais, que levavam uma vida normal e que, de repente, se tornaram pessoas com essas principais características. E isso, gente, todas elas. A questão de começar a se tornar uma pessoa agressiva, ter asco a objetos religiosos, falar em línguas desconhecidas pela pessoa, usar vozes que não são da pessoa, principalmente vozes guturais, ter crises de desmaio, de convulsões, de ataques, se automutilarem, se automachucarem, né, flagelarem. Muitas vezes elas conseguem se elevar, né, flutuar acima do ambiente onde elas estão. E essas características, elas são em todos os casos de exorcismo. É uma coisa para se pensar, o porquê que essas pessoas sempre agem dessa mesma forma. E o final, ou acabam por morrer, como em muitos casos, por causa dessa agressividade intensa, o fato da pessoa não conseguir comer, ou acabam por conseguindo se livrar dessa situação e tendo vidas normais novamente. Então vamos para a história de Mary Brothers. O caso Mary Brothers, o exorcismo nos Estados Unidos do século XIX. Mais um caso de possessão demoníaca muito perturbador, que ficou registrado na história. Hoje nós vamos falar sobre Mary Brothers, uma jovem norte-americana que no século XIX enfrentou um dos episódios mais assustadores de sua vida. A vida antes da possessão. Marta nasceu em uma família humilde e profundamente religiosa nos Estados Unidos. Criada em um lar protestante, ela participava regularmente dos cultos e era vista como uma jovem tranquila e dedicada à fé. Sua vida simples no interior não indicava que algo fora do comum pudesse acontecer. No entanto, relatos de familiares e vizinhos apontam que Mary começou a apresentar mudanças bruscas de comportamento. Crises de raiva sem explicação, uma força descomunal para sua compleição física e principalmente um ódio repentino por símbolos religiosos. O início dos fenômenos. De acordo com registros da época, Marta gritava frases em idiomas que não conhecia, falava contra pastores e padres e, por vezes, o seu corpo se contorcia de forma assustadora. Houve testemunhas que afirmaram que ela chegou a levitar levemente da cama durante um surto. Incrível! Naquela época, sem o conhecimento médico e psiquiátrico que temos hoje em dia, sua família buscou inicialmente médicos locais, mas sem resultado. Foi então que recorreram à igreja, evidentemente, acreditando tratar-se de uma possessão demoníaca. O exorcismo.
ritual foi conduzido por pastores e líderes cristãos locais. A cena descrita em documentos foi intensa. Mary gritava, blasfemava e se debatia violentamente quando o nome de Cristo era proclamado. O exorcismo durou horas. Em alguns momentos parecia que ela não resistiria fisicamente. Por fim, depois de leituras bíblicas, orações e invocações do nome de Jesus, Mary caiu em profundo sono. Ao despertar, estava calma, serena e dizia não se lembrar de nada do que havia acontecido. As consequências. Após o episódio, Mary voltou à vida normal, mas sempre permaneceu como exemplo citado em sermões e encontros religiosos como prova da luta entre o bem e o mal. Esse caso também ganhou relevância porque, diferente de outros da época, foi amplamente documentado por diferentes testemunhas, reforçando o impacto que teve na comunidade local. Reflexão e visão da igreja. A Igreja Católica e outras tradições cristãs ensinam que casos assim devem ser avaliados com cautela. Antes de se falar em possessão, deve-se sempre buscar avaliação médica e psicológica. Somente quando esgotadas todas as possibilidades clínicas é que o ritual de exorcismo é considerado. Na Bíblia, vemos passagens que sustentam a luta contra os espíritos malignos. Dentre elas, nós temos Marcos, no capítulo 9, versículo 25, que diz o seguinte: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. Em Lucas, no capítulo 10, 19, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Assim como nos tempos bíblicos, esses relatos do século XIX reforçam a crença de que o mal pode tentar se manifestar, mas que a fé e a autoridade de Cristo são mais fortes. E se você gostou dessa história, curta, compartilhe, comente aqui no canal e não se esqueça de se inscrever para acompanhar mais casos perturbadores e assustadores, aterrorizantes. Siga Mistérios em Pauta, @Mistérios em Pauta. E até a próxima história.